E qual foi o principal resultado que você percebeu aqui dentro, né, do processo do carreira, aqui com a Daiane, o time? O principal resultado, eu diria que foi a clareza nos meus pensamentos, nas minhas decisões. Não só a gente está falando muito, né, do profissional pessoal, isso aborda praticamente tudo, mas no sentido emocional, no sentido psicológico, que muitas vezes, né, uma mudança de empresa, uma demissão, ou seja, o seu pedido também de demissão, a sua transição de carreira, o seu argumento para mudar de cargo. É comum, é cultural, infelizmente, gerar um medo, né? Porque a mudança gera medo no ser humano, é algo científico, é algo que realmente a gente vive, mas foi muito no sentido de estar ali como um parceiro e ter essa segurança, esse escudo que pode dar o próximo passo que a gente vai te auxiliar. Então, o principal resultado e ganho foi a nível de ter a mente muito mais aberta quanto ao Léo profissional e pessoal do que eu tinha antes. Eu diria que eu via uma via só e agora eu vejo várias vias, várias ramificações, várias possibilidades. Então, a carreira me abriu muito a mente para trocar de empresa, subir de cargo, algo que aconteceu, aumentar consideravelmente o salário, que foi algo que aconteceu de uma forma mútua, simultânea. E não só isso, agora também eu estou abrindo meus horizontes para minha consultoria, estou negociando ali com uma empresa para trabalhar em parceria, a gente está montando ali uma estratégia diferente. E dentro disso tudo vem, né, as expectativas, as entrevistas, e eu estou muito mais seguro das minhas falas, do meu posicionamento, e isso tem me deixado assim uma certa tranquilidade até quanto ao futuro, né, a questão do médio e longo prazos, essa questão de conter a ansiedade, de entender que caso venha ocorrer algo fora do planejado, existe plano B, C, D, e pode ser que eles sejam até melhores que o plano A. Então, essa segurança, essa possibilidade de enxergar novos horizontes foi o principal resultado, porque mudou a minha forma de pensar e me posicionar. Nossa, legal. Olha, foi transformador, então. Em todos os aspectos, né? Eu fico muito feliz que Exato. trouxe essa transformação total. Gostaria que você me falasse um pouco sobre o Leonardo, da sua trajetória profissional, fique à vontade, e trazer um pouquinho para te conhecer, né? Bem legal, Fabi. Boa noite. Feliz em estarmos aqui, né, nesse momento glorioso, até porque foram muitos passos, processos, desafios, mas que finalmente, né, no sentido de chegamos no final, valeu a pena, temos resultados concretos para compartilhar. Partindo um pouquinho do Léo pessoa, né, eu sou assim um ser humano muito conectado com os outros seres humanos. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa muito comunicativa. Sempre tive muitos amigos, muita roda de colegas. Sempre gostei de puxar ali brincadeiras como líder, apesar de não identificar isso, porque ainda era a minha infância, mas eu sempre gostei de ter iniciativas e participar de uma forma bem sólida de atividades distintas. Eu sou filho de uma professora de educação básica e de um trabalhador rural, então assim, minha vida inteira eu aprendi a fazer muito com pouco. Eu uso essa frase porque eu acho que quando a gente tem, né, essa direção, o propósito é claro, a gente consegue atingir grandes coisas. E o grande, ele varia de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. E falando disso é que vem a minha vida profissional, porque fui me formando ali como uma pessoa que gosto ainda, né? Gostava muito de engenharia, mas ainda gosto. Fui me descobrindo em matérias exatas, fui para o mercado de trabalho, tive o meu primeiro choque, foi no sentido de ter a minha primeira oportunidade, recebi muitos nãos, empreendi, então tive uma carreira bem versátil no sentido de empreendedorismo, atuar ali com vendas, propostas, atuar em campo com equipes, olhando para a questão de engenharia solar fotovoltaica. Trabalhei também como agente de inovação, então era muito visitar a empresa, mapear problemas, identificar processos, olhar para essa questão geral, assim, de custos e produtividade. Trabalhei também como Product Manager barra Product Owner, então fui muito na linha aí da tecnologia, do digital, de negócios, e fui me descobrindo muito nessa área. Eu vim a ser também coordenador de uma empresa, e onde eu liderava pessoas, e foi muito importante para mim, porque ali eu me descobri muito no sentido de gestão, liderança, olhar para projetos, atingir ali metas agressivas e indicadores importantes. E depois disso, né, eu fui me descobrindo muito mais na TI e agora em inteligência artificial, que eu curso análise e desenvolvimento de sistemas, a nível de entender mais tecnicamente e poder promover de forma estratégica aí toda essa mudança, toda essa transformação digital em ambientes, né,
tanto nacionais quanto internacionais. Hoje eu tenho essa pegada dupla na empresa que eu tô, então assim é muito desafio, mas o Léo Pessoa se conecta muito com o Léo profissional, até porque eu sempre me cobrei muito, sempre me dediquei e assim, de uma forma sucinta, eu acho que eu tenho trilhado aí uns caminhos que tiveram algumas curvas, alguns atalhos, mas agora ele está muito mais concreto e claro quanto aos próximos passos, tá? E o que que mais te incomodava, Léo, antes da mentoria? Sim, o que mais me incomodava era uma insatisfação que eu julgava ser basicamente financeira no primeiro momento, mas depois fui descobrindo que o meu propósito estava bem desalinhado com o da empresa, no sentido de me dedicar muito, não receber o reconhecimento devido, no sentido de sempre assumir um desafio novo, trabalhar horas a mais para entregar a mais, cumprir assim KPIs, OKRs, questões relevantes para o negócio e jamais ser reconhecido, seja em palavras, seja um reconhecimento com algum prêmio, alguma bonificação, por menor que fosse, eu me sentia sendo mais um, enquanto eu estava fazendo tendo várias iniciativas para ser uma pessoa de destaque, para levar a empresa para outro patamar. Estava formando times, né? Eu comecei com um time, eu cheguei até 4 times sob a minha gestão direta. Então, tudo isso foi me incomodando. E eu vi que eu precisava de um parceiro, não sabia, não conhecia o Carreira, não tinha feito mentoria ainda, para me auxiliar, para ser ali quem ia pegar na minha mão para a gente encarar e fazer com que eu me redescobrisse. Então a principal dor foi uma insatisfação generalizada profissionalmente, mas que afeta, lógico que tangivelmente, o Léo pessoal. Então é isso. E aí, você conheceu o Carreira como? Como Olha, que o você Carreira. chegou até a gente, assim? Legal. O Carreira me veio pelo LinkedIn, depois que eu fiz várias buscas, né? Então o algoritmo entende o que a gente está procurando. Logo, logo me apareceu ali o Carreira e eu vi um diferencial já porque eu não queria algo só para currículo, eu não queria algo só para aumentar meu salário, eu queria algo específico. Ah, só quero subir de cargo. Então, eu conheci o Carreira pelo LinkedIn, tive ali os primeiros contatos, depois fui para o WhatsApp e conversei com o pessoal. Foi algo muito assim, uma entrevista bem dinâmica a nível de alinhar expectativas, entender o que seria oferecido, entender a minha necessidade. E eu vi que é um programa, né, uma mentoria robusta, completa, bem dinâmica, composta tanto por atividades práticas, ferramentas, vários frameworks, eu diria, de grande propriedade aí no mercado. Então, eu consegui entender que tudo precisava ter uma certa sintonia para funcionar, o LinkedIn, o currículo, o posicionamento e assim, foi realmente gratificante ter dado esse match na hora certa, no momento que é difícil, porque eu estava me redescobrindo, estava nesse início e o Carreira veio ali como um abridor mesmo de portas. Legal. E essa virada de chave dentro do processo do Carreira, ele aconteceu em que momento? Você viu que alguma coisa estava acontecendo, que estava vindo uma mudança muito positiva? Sim, essa pergunta é legal porque eu consigo identificar claramente quando foi esse momento. Foi um sábado, quando eu já estava ali com um mês e meio no carreira e eu estava trabalhando nas ferramentas, olhando para vagas, mapeando currículo e fazendo todo aquele esforço de brainstorm sobre a minha história. Então isso me fez refletir muito e eu comecei a entender o que era o carreira certa de forma mais profunda naquele momento, porque foi falar de um Léo que não é qualquer profissional, não é qualquer pessoa, que eu tenho a minha história, assim como os outros mentorados têm as deles, e eu comecei a enxergar o lado positivo, tantas habilidades, tanta coisa que eu posso potencializar ou melhorar, e eu fui me sentindo muito mais dono de mim mesmo, me sentindo muito mais maduro, e naquele sábado, mapeando todas essas questões, eu tive o maior insight que foi que o Carreira Certa ele prepara pessoas, ele não prepara apenas o profissional para um cargo diferente, e sim uma virada de chave a nível carreira. O que que eu aceito a partir daqui, o que que é inegociável, como que eu posso me posicionar ali como um profissional mais firme nas decisões e não apenas um ouvinte que aceita tudo, que tudo tá bom e no outro dia vira aquela insatisfação, no próximo ano já não querer mais trabalhar ali. Então foi muito no sentido de me autoconhecer como pessoa e profissional, poder colocar para fora tanta coisa que eu guardava porque achava que não era relevante, que não era importante, ou porque o mercado me fez esconder isso por algum receio. Então foi muito no sentido de ressignificar, de redescobrir, de realmente colocar o pé no chão e falar, vamos recomeçar, que agora é outra página. Então foi quando eu virei e falei que me entregava totalmente ao método e eu já confiava e a partir dali eu vi que realmente o resultado iria chegar.
independente do momento. E eu acho que é bacana também, assim, que você trouxe, é que quanto mais você vai se conhecendo, mais você vai percebendo que aquele lugar onde você está atualmente, que é aquela empresa, não faz mais sentido realmente ali para Sim, você. Porque aí você começa a ver que às vezes não bate ali a questão dos valores, às vezes ali já tem exato. algumas coisas que não tá mais, não tem liga, as coisas elas vão mudando no Sim, tempo. eu concordo, Fabi, até nessa sua fala, eu vejo que realmente, né, eu criei vamos dizer, um ditado, que o salário faz você mudar de empresa e ir para outra, mas o propósito é o que faz você ficar, porque muitas vezes a gente negligencia, né, olha, vamos ver os valores, a missão, mas isso diz muito sobre a empresa, e se não estiver conectado, não faz sentido a gente fazer esse movimento, porque no curto prazo estaremos insatisfeitos. Então, eu acredito muito agora, ainda mais no trabalho com propósito. Vejo que trabalhar é uma via de mão dupla, não é só única onde a empresa de estudo. Então, a gente tem que ter essa propriedade e o mercado maduro também vê isso com bons olhos. Quando a gente é um profissional que se posiciona bem, que sabe o valor que tem, que sabe onde pode chegar, que mostra resultado e que está ali firme para ajudar em qualquer problema que seja. Legal, bacana. Porque transforma, né, dos dois lados ali, o pessoal, o profissional, e aí Sim. vai te dando mais clareza ali, né, ao longo do processo. E qual foi o principal resultado que você percebeu aqui dentro, né, do processo do carreira, aqui com a Daiane, o time? O principal resultado, eu diria que foi a clareza nos meus pensamentos, nas minhas decisões. Não só a gente está falando muito, né, do profissional, o pessoal isso aborda praticamente tudo, mas no sentido emocional, no sentido psicológico, que muitas vezes, né, uma mudança de empresa, uma demissão, ou seja, o seu pedido também de demissão, a sua transição de carreira, o seu argumento para mudar de cargo. É comum, é cultural, infelizmente, gerar um medo, né? Porque a mudança gera medo no ser humano, é algo científico, é algo que realmente a gente vive, mas foi muito no sentido de estar ali como um parceiro e ter essa segurança, esse escudo que pode dar o próximo passo que a gente vai te auxiliar. Então, o principal resultado e ganho foi a nível de ter a mente muito mais aberta quanto ao Léo profissional e pessoal do que eu tinha antes. Eu diria que eu via uma via só e agora eu vejo várias vias, várias ramificações, várias possibilidades. Então, a carreira me abriu muito a mente para trocar de empresa, subir de cargo, algo que aconteceu, aumentar consideravelmente o salário, que foi algo que aconteceu de uma forma mútua, simultânea. E não só isso, agora também eu estou abrindo meus horizontes para minha consultoria, estou negociando ali com uma empresa para trabalhar em parceria, a gente está montando ali uma estratégia diferente. E dentro disso tudo vem, né, as expectativas, as entrevistas, e eu estou muito mais seguro das minhas falas, do meu posicionamento, e isso tem me deixado assim uma certa tranquilidade até quanto ao futuro, né, a questão do médio e longo prazos, essa questão de conter a ansiedade, de entender que caso venha ocorrer algo fora do planejado, existe plano B, C, D, e pode ser que eles sejam até melhores que o plano A. Então, essa segurança, essa possibilidade de enxergar novos horizontes foi o principal resultado, porque mudou a minha forma de pensar e me posicionar. Nossa, legal. Olha, foi transformador, então. Em todos os aspectos, né? Eu fico muito feliz que Exato, trouxe essa transformação total, né? Não só para o olhar dentro do CLT, ou né, dentro de um contrato PJ, mas também trazendo novos horizontes, né? Novos olhares, despertar mesmo, né? Essa vontade de retomar, né? De empreender, de ter o seu exato, próprio negócio também. Então, isso, sim, vai fazendo com que seja sustentável ali a sua carreira, né? exato. Que isso ele vai acontecer como a gente sempre fala aqui, né? As engrenagens elas vão sempre ali girando e vão rodando para que não pare mesmo, né? Que essa é a ideia, que ela Sim, continue assim, até também para você, né, impactar outras pessoas, porque vai gerar o quê? Emprego para outras pessoas, vai gerar, né, muitas outras oportunidades. Então, isso é muito bom, isso é importante, né? E sim. que bom, fico muito feliz, assim. E eu queria te pedir para trazer uma mensagem agora, né, para quem, né, tem dúvidas em seguir com o método, né, carreira certa, ou Uhum. que, né, por algum motivo não seguiu em frente, né, ou até mesmo não fez por não acreditar em si mesmo, né? O que que você traria aí como mensagem para as pessoas? Sim, eu acredito que confiar no processo. Por que confiar no processo? Somos profissionais, vamos dizer assim, dentro do contexto, em tempos diferentes, oportunidades, momentos influenciados diretamente por nossa vida
pessoal, a gente vai receber muitos nãos, eu recebi muitos, mas muitos nãos. E muitas vezes vem aquela sensação, nossa, não tá dando certo, não tá funcionando. Mas quando começa a chegar os convites de entrevistas, eu lembro até, Fabi, você que me acompanhou, você me falou isso. Quando acontecer, vai acontecer de uma vez e você vai ficar até assustado. E eu lembro uma definitiva semana onde eu fui chamado para uns 6 ou mais processos, assim, de entrevista para conhecer a empresa. E eu participei de processos em empresas muito legais, com remunerações bem atrativas. Então é confiar, ter claro o propósito, o que que você quer, entender quais são os limites de trabalho, de salário, as condições de mudança e entender que cada etapa ela é importante. Então, se existe uma estrutura no método que é a mentoria individual, onde a gente está com a mentora, eu estive com a Fabi, tem a mentoria em grupo, onde estão todas as mentoras e a Dai, tem muita ferramenta que estão ali, não é por acaso, realmente, tudo está de uma forma cronologicamente organizada para que faça sentido uma retroalimentar a outra. Então a gente tem que chegar aqui, confiar no processo e fazer muito a nossa parte de colocar a mão na massa. Vai ser desafiador, vai ser transformador. A gente vai se questionar muito sobre o nosso valor, mas ao longo do processo a gente se redescobre mesmo, vou usar de novo essa palavra, como pessoa e profissional. Então é ter paciência e entender que em meses, isso realmente é real, a gente consegue ter resultados. E cada um é cada um, não se comparar tanto e usar muito as experiências das pessoas que estão no método, os mentorados, para você também não vir a cometer o mesmo erro, o mesmo equívoco, trocar ideia, que são pessoas que têm anos de experiência, são executivos, pessoas com 20 anos, 30 anos, que estão buscando assim transformações onde vai afetar não só a vida dela, mas da família, mudar de cidade. Então são pessoas que nos encorajam. E eu diria que se a gente souber aproveitar cada insumo que tem na medida correta, sem muita ansiedade, sem ficar atrasado, no tempo certo que as mentoras vão passando, não tem erro, vai dar certo, a gente consegue se recolocar em novo cargo, em uma nova empresa, consegue, a gente teve muitos casos também de pessoas que conseguiram um maior salário, né, reconhecimento ali, então é muito nessa linha de aproveitar a jornada também e não só achar que é um mapeamento de currículo, como várias mentorias possuem, não é. O currículo é só um detalhe, eu diria, porque se a gente entende o todo, o currículo fica fácil, a gente vê que é a nossa história e a gente começa a ter muito mais carinho com aquelas palavras que está colocando ali, então é isso, é a jornada que o resultado é a consequência. E aí, cada um tem o seu tempo, né? Cada Exatamente. um vai ter o tempo ideal. Se não aconteceu ainda naquele momento, é porque, né, ainda tem alguns passos para seguir, né? Ainda tem um caminho. Então, é ter essa paciência, como você falou. E com certeza, uma hora acontece, né? Sim, A sem hora vai dúvida. chegar. Então, isso que importa, né? Dentro do processo. E agora, quais são os seus próximos passos aqui para frente? E agora está numa nova jornada, né? Um novo trabalho. O que que você pensa aí como próximos passos? Pensa ainda em continuar aqui com carreira? Conta um pouquinho aqui para mim. Sim, legal. Sobre próximos passos, eu já dei até outros passos no sentido de idiomas. Estou estudando de uma forma muito mais dedicada. Inclusive, a empresa oferece agora e a gente tem aulas ali muito práticas de casos reais que acontecem. Então, me despertou e abriu essa porta que realmente é algo que já é um requisito, não é nenhum diferencial. Então, eu tenho estudado ali inglês e espanhol. E como próximo passo, também no sentido do carreira, eu vejo que ainda tem um universo a ser vislumbrado, tem ainda um caminho ali mais sênior, vamos dizer, de maturidade, como o nível 2 é algo que eu tenho no meu radar para fazer ainda num curto intervalo de tempo, ainda provavelmente esse ano, que eu vejo que vai traçar ainda, vai lapidar ainda mais o Léo profissional, de acordo com todo esse trabalho que a gente fez, e a gente vai dar sequência. Eu não parei de atualizar meu LinkedIn, de entender, nossa, olha essa expressão para vaga, nossa, olha, agora eu estou em outro cargo. O que que as pessoas desse cargo fazem? Qual que é a expectativa? E eu tenho compartilhado isso até internamente com a empresa, por ser um cargo novo, né, de gerente de inteligência artificial. Então, eu não parei de aplicar, lógico que de aplicar muitas ferramentas, lógico que para as vagas sim, que agora eu estou feliz, estou recolocado, mas ainda acontece a abordagem de recrutador. Então, é manter o que está funcionando. Eu acredito que revisar algumas ferramentas vai ajudar bastante, traçar um PDI próprio mesmo, não depender da empresa, fazer isso, fazer aquilo, porque a carreira ela é nossa, né? A gente que tem que ser o protagonista, mas é continuar com as ferramentas, voltar para o método nível 2 curioso para o que será que muda, o que será que vem por aí. Mas eu já vi um spoiler de que a Dai apresentou e fiquei bem assim, quando que eu vou chegar nisso aí? Então, já já eu posso chegar e a minha expectativa é de sempre
demonstrar de uma forma, ter a vitrine para transparecer quem o Léo realmente é. Legal. É uma boa estrutura ali, né? Ir para um próximo nível para ir E, construindo essa jornada. É muito bacana. Então, Léo, eu quero te agradecer, né? Tá aqui batendo esse papo com a gente. E com certeza te desejo muito sucesso. Precisar aqui do Carreira, a gente está à disposição, né? Para te apoiar no que precisar e até para os próximos passos, né? Tá te dando esse suporte e crescendo cada vez mais, né? Que é o que importa. e Crescer, evoluir e, claro, né, tá se conhecendo e se autodesenvolvendo sempre para ser um profissional diferenciado aí no mercado, né? Porque é isso que no final vale a pena, né? É você ter esse exatamente. diferencial para o mercado. Parabéns, eu te desejo sucesso, muito sucesso mesmo. E novos passos aí estão por vir, se Deus quiser. E eu que agradeço, Fabi, agradeço a você, em especial, né, que foi minha mentora ali, tirou dúvidas nas reuniões, fora das reuniões, e é sempre o turbilhão de questões que nos vem nesse momento que é um momento delicado, né, de mudança, de medo, como eu citei. Então, eu te agradeço, agradeço a Dai, a equipe, os mentorados, onde a gente trocou tanta ideia. As mentorias em grupo são muito valiosas também. Então, como eu disse, é uma soma dos degrauzinhos que a gente vai colocando para realmente chegar lá em cima. Não dá para pular nenhum e cada pessoa ali é importante nessa construção. Então, eu realmente agradeço de coração aí, funcionou muito. Eu tenho certeza que vai funcionar para quem aplicar da forma correta, da forma que lhe é dirigida, é explicada aí. Então, obrigado a todos vocês também, tá?